E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, tudo na tranquilidade por aí? Coisa boa saber que tá na paz, na tranquilidade. Tá pronto aí? Tá pronto pro nosso dedinho de prosa? Eu gosto de conversar com você, viu? Eu sei que ultimamente eu venho recebendo muitas críticas, né? Muitas críticas mesmo, de pessoas que apoiam esse governo, de pessoas que apoiam esta reforma da Previdência. Ai, Liel, de novo vai falar de reforma da Previdência, não aguento mais. Pois é, gente, é melhor a gente te encher o saco agora com esse assunto da reforma da Previdência. É melhor a gente falar muito agora sobre a reforma da Previdência para que os deputados e senadores saibam que a maioria da população não apoia esta reforma da Previdência, para que eles recusem esta reforma, do que depois que ela for aprovada. Depois que ela for aprovada, meu irmão, aí não adianta você reclamar, não adianta você espernear, aí acabou. Aí já era. Tem muita gente aí também pedindo calma pro Liel. Tenha calma, Ricardo Liel. O projeto não foi aprovado ainda. Você vai esperar ser aprovado para você poder falar que tá errado? Você vai esperar ser aprovado para aí sim você se manifestar contra? Gente, essa é uma reforma desumana. É uma reforma desumana. Vamos pensar no todo, gente. Vamos parar de pensar só em si. Os militares, os familiares de militares, são todos a favor a essa reforma da Previdência, porque eles estão fora da reforma principal, da reforma que vai escravizar o povo. Os militares e seus familiares estão fora dessa reforma, porque são beneficiados por essa reforma da Previdência. Não, mas o governo vai fazer uma reforma também para os militares, Ricardo Leão. Ai, que bonitinho! E os militares irão sofrer as mesmas penalidades da grande população, né? Vão sofrer as mesmas penalidades. Os políticos vão continuar se aposentando com 8 anos de mandato, gente. Não é 8 anos de contribuição, não, gente. 8 anos de mandato, os políticos vão continuar se aposentando. O senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, o pai desta reforma da Previdência desumana, se aposentou aos 33 anos de idade. O senhor Jair Messias Bolsonaro se aposentou aos 33 anos de idade. E agora vem com aquela cara de pau dele dizer que o cidadão tem que se aposentar com 65 anos. Agora, será que o seu Jair Messias Bolsonaro já trabalhou de gari? Será que o senhor Jair Messias Bolsonaro já trabalhou de empregada doméstica? Será que o senhor Jair Messias Bolsonaro já trabalhou de pedreiro? Já pegou no cabo da enxada? Não, meu irmão. Não. O senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o brasileiro tem que trabalhar até os 80 anos. Mas esse mesmo Rodrigo Maia não fala que a sogra dele se aposentou com 40 e poucos anos, com salário de 30 mil reais. Quer dizer, pimenta no dos outros é refresco, gente. É ou não é, Bolsonaro? É ou não é, o senhor Rodrigo Maia? Pimenta no dos outros é refresco. Os senhores não estão preocupados com a população. Os senhores não estão preocupados com a população. Os senhores estão preocupados se vai ter dinheiro para pagar as mordomias que os senhores têm. Esta é a realidade, esta é a verdade. Os senhores estão preocupados se vai ter dinheiro para pagar as vossas mordomias. Aí vem um bando de babaca na minha rede social dizer que o Ricardo Liel não entende de reforma da Previdência, que os economistas, que os especialistas estão dizendo que é necessária a reforma da Previdência, porque senão o Brasil vai quebrar. O Brasil já está quebrado, meu irmão. Agora, esses economistas, esses especialistas, esses economistas, esses especialistas, já pegaram no cabo da enxada? Não. Já carregaram lata de concreto nas costas? Não.
Já trabalharam? Já contribuíram durante 35 anos? Não! É um bando de almofadinhas. Eu nunca vi na história do mundo, economistas, mercados reagirem bem a propostas que beneficiam o povo. Eu não conheço na história do mundo, não vou nem falar de Brasil, aonde os economistas, os especialistas e o mercado reagiram bem a reformas que favorecem o povo. Mas todo especialista, todo economista, todo mercado reage muito bem a toda reforma que é feita contra o povo. Todos eles, porque eles se beneficiam de reformas que é contra o povo. Esta é a realidade. Agora, você que é assalariado, tu que é batedor de cartão, tu que é assalariado, batedor de cartão, trabalhador, apoiar essa reforma da Previdência, meu irmão, tu realmente tá precisando de uma boa conversa, para não falar outra coisa, porque eu não quero ofender ninguém. Tu para de olhar para o próprio umbigo. Os militares, os parentes de militares, os políticos, os parentes de políticos só estão olhando para o próprio umbigo. Tu já imaginou, gente, um camarada com 64 anos batendo lata de concreto porque não pode se aposentar, já contribuiu por mais de 40 anos, mas não pode se aposentar a partir de aprovada essa reforma? Aí vem um bando de inteligentes aí, porque agora todo mundo é especialista na reforma da Previdência, né? Principalmente aqueles que são a favor da reforma da Previdência. Que agora todo mundo tem acesso às contas públicas. Porque o governo disse que se não fizer a reforma o Brasil vai quebrar. Aí faz a reforma. Vamos voltar um pouquinho no tempo, para você ver como o Ricardo Leal não entende de nada. Para você que é um hipócrita é o que você é. Quando vem nas minhas redes sociais dizer que eu não sei escrever, né? O Ricardo Leal não sabe escrever. Você não tem argumento para defender o seu governo, esse governo desumano que você colocou no poder? Então cala a tua boca, se esconde embaixo da cama. Porque, olha, olha, gente, eu não gosto de jogar praga em ninguém. Não gosto de jogar praga em ninguém, não. Mas eu tomara a Deus que você que apoia esse governo, que você que apoia essa reforma da Previdência, para que você colha os frutos que esse governo está plantando. Que Deus seja Deus, que Deus seja justo, e que você que é um hipócrita, que anda com a Bíblia embaixo do braço e defende bandido, que você colha os frutos que esse governo está plantando. Porque essa plantação que o governo está fazendo da reforma da Previdência não é para hoje. Vamos colher no futuro. E eu tomara que lá na frente você colha. Tomara que você colha. Tomara que você precise da tua aposentadoria e ela não esteja lá. Porque o camarada que você apoiou tirou ela de você. Aí não vai adiantar chorar, meu irmão. Aquele maluco, aquele burro de Ricardo Leal tinha toda a razão. Aí não adianta me dar razão não, meu irmão. Você tem que fazer alguma coisa e agora, antes dessa reforma ser aprovada. Porque depois que ela for aprovada, tu esqueça. Depois que essa reforma for aprovada, tu não faz ideia do perigo que é essa reforma da Previdência contra o trabalhador, o assalariado. Contra o trabalhador e o assalariado desse país. Essa reforma, gente, ela vai estar numa emenda da Constituição. Tu sabe o que significa Constituição? Eu sei que tu vai dizer que o Ricardo Leal não entende de Constituição. O teu presidente não entende de Constituição. O teu presidente, você não entende de Constituição. Certo? Uma emenda na Constituição é um perigo, gente. Não há lei que derrube. Não há lei que derrube uma lei que está na Constituição. E tu acha mesmo que a reforma da Previdência, tirando de quem menos tem, para dar para quem mais tem, para garantir o futuro glorioso dos políticos, para garantir o futuro glorioso dos militares, vamos sacrificar o povo,
Vamos escravizar o povo, que é isso que esse governo está fazendo, escravizando o povo, gente. Essa reforma da Previdência ela é um retrocesso na história. O Bolsonaro, a primeira atitude que ele tomou enquanto presidente, primeiro, foi reduzir o salário mínimo. Olha como esse presidente, não vou falar palavrão aqui, porque em respeito às senhoras e às crianças que assistem meu vídeo, mas ouçam como esse presidente, ele é um presidente que olha para todos. Primeira canetada do presidente foi reduzir o salário mínimo, que era para ser de 1.006, ele reduziu para R$ 998. Primeira canetada dele. Segunda ação do presidente foi acabar com o Ministério do Trabalho, o ministério mais antigo do Brasil. O ministério mais antigo do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro acabou com ele, tá? Quer me excluir? Me exclua. Quer me bloquear? Me bloqueie. Quer me xingar? Me xingue. Mas tu vai colher os frutos que esse presidente está plantando. Quando tu precisar dos teus direitos, quando tu precisar de aposentadoria, tu vai lá pedir para Bolsonaro. Vai lá pedir para Bolsonaro. Garanto para você, quanto 1 mais 1 é 2, ou são 2, e dane-se se eu sei ou não sei falar o português direito. Teu presidente não sabe falar o português direito. O teu presidente não sabe falar o português direito, né? Quanto 1 mais 1 é 2, não perdendo o meu raciocínio, porque eu já fiquei nervoso com você, que defende essa reforma da Previdência, que tu vai precisar da tua aposentadoria, ela não vai estar lá. Tu vai precisar dos teus direitos de trabalhador e eles não estarão lá. E não terá ninguém para te defender. Porque se você pensa que esta reforma da Previdência é o único golpe que o Bolsonaro vai dar contra o trabalhador e contra o cidadão brasileiro, tu está enganado. O outro golpe que o Bolsonaro vai dar é a reforma trabalhista. Vem aí a reforma trabalhista de Bolsonaro. Porque Bolsonaro e o governo dele quer transformar todos os brasileiros em escravos do governo dele. Quanto menos o trabalhador brasileiro ganhar, para Bolsonaro é melhor. E você apoia isso. Bolsonaro disse em campanha, em rede nacional, para todo brasileiro ouvir. E você que votou nisso, votou consciente, sabendo de que Bolsonaro estava falando. Bolsonaro disse em rede nacional, no governo dele, o brasileiro teria que escolher entre direitos e trabalho, porque no governo dele não teriam direitos e trabalho. Agora, eu pergunto aos senhores, o que é que Bolsonaro está fazendo para devolver o emprego ao cidadão brasileiro? Qual medida o governo está tomando para retomar o crescimento do país? Por acaso a reforma da Previdência, ela vai aquecer a economia? Não, senhor. A reforma da Previdência não vai aquecer a economia. Por acaso a reforma trabalhista vai aquecer a economia? Não vai aquecer a economia. Porque eu não sei se os senhores sabem, eu não entendo de nada. Eu não entendo de nada. Porque as pessoas aí, os sabichões, os puxa-saco do governo, né? Os que adotaram o Bolsonaro como político de estimação, porque o Bolsonaro foi adotado como político de estimação, né? Dizem que o Ricardo Leão não sabe de nada. Eu não sei de nada, meu irmão, né? Mas eu não sei se você sabe, seu inteligente. A roda a economia, ela é uma roda. É um efeito cascata. A população precisa ter dinheiro para comprar, para que a economia gire. Se você tira da população, se você tira da população a expectativa de futuro, elas não vão comprar. Elas não vão comprar. Como é que eu vou comprar sem ter a certeza de que vou poder pagar? Como que você compra sem ter a certeza de não poder pagar? É simples assim. É tão simples quanto 1 mais 1 é 2. Então, você que apoia essa reforma da Previdência, reveja os teus conceitos. Tu é jovem hoje? Ok. O teu corpo aguenta pancada. O teu corpo aguenta correr atrás. Eu quero ver quando tu ficar idoso.
quando você perder as suas forças. Mas provavelmente você deve ter pai, provavelmente você deve ter mãe, provavelmente você deve ter avós, amigos idosos. E a gente já sabe que nos dias de hoje, não é fácil você ser aposentado no Brasil. Agora imagine com esta reforma desumana de Bolsonaro. O que será dos futuros aposentados? O que será dos futuros aposentados do Brasil? Ah, Ricardo Leão, então apresente uma solução. Eu tenho uma solução. Uma solução muito boa e simples. Primeiro você corta os privilégios, as aposentadorias gordas de militares, corta essas aposentadorias de políticos, certo? Porque tem um monte de filho de militar aí recebendo a aposentadoria do pai que já morreu, né? Aí não casa, não arruma trabalho e fica comendo a aposentadoria do pai sem nunca ter contribuído. É por isso que os filhos de militares, gente, são a favor da reforma da Previdência. Por quê? Eu não sei se você sabe, a aposentadoria de um militar, ela é vitalícia. Ela passa do marido, que é o militar, para a esposa. Da esposa, ela passa para os filhos. Enquanto eles forem solteiros, irão receber a aposentadoria integral do pai. Aí os senhores acham desumano? É quem está quebrando o Brasil, é o aposentado que contribuiu durante 30... Isso nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Quem está quebrando o Brasil é o aposentado nos dias de hoje, que trabalha, que contribui por 35 anos. Na visão do governo, quem quebra o Brasil é esse camarada que contribui por 35 anos para se aposentar com um salário de R$1.000. É esse camarada que quebra a Previdência na visão de Bolsonaro, né? Na visão de Bolsonaro, quem quebra o Brasil não é aquele filho de militar que recebe uma aposentadoria altíssima, sem nunca ter contribuído. Gente, qual é a outra categoria brasileira que você tem que filhos herdam a aposentadoria do pai? Qual é a outra categoria que filhos herdam a aposentadoria do pai, a não ser os dos militares? Por quê? Por que os filhos de militares têm que ser privilegiados e o filho do cidadão pagador de impostos não pode ser privilegiado? Por quê? Eu pergunto para os senhores, por quê? Por que essa proteção a essa classe? Porque ela está no poder agora? Porque ela é protegida pelo governo Bolsonaro? Porque o governo Bolsonaro é um militar? E está agindo como agiu outros governos, protegendo só a sua gente? Quer uma reforma da Previdência decente? Primeiro você tira de quem está ganhando muito. Mas não pode mexer em direitos adquiridos. Pode. É só querer. No Brasil criaram um ditado de que isso não dá para fazer. Dá para fazer. Quer uma reforma da Previdência decente para esse país? Vou dar uma dica para o senhor Jair Messias Bolsonaro, para você que apoia essa reforma da Previdência. Dá uma lida na reforma lá na Suécia. Veja lá na Suécia, onde o senador, os políticos lá, mas vou usar aqui o senador como exemplo da Suécia. Você quer tomar um cafezinho, senador? Quero. Pague do teu bolso. Lá na Suécia, senador não tem direito a auxílio moradia, não. Lá na Suécia, o senador tem que pagar pela kitnet dele. Lá na Suécia, senador tem salário como o povo. Lá na Suécia, senador não se aposenta com 8 anos de mandato, não. Esta seria uma reforma da Previdência decente que deveria ser feita no Brasil. Corte-se todos os privilégios dos políticos. Todos. Comece a tratar os políticos como a população é tratada. Corte todos os privilégios dos militares.
trate os militares como a população é tratada, porque eles não são melhor do que a gente, não. Não são melhores do que a gente, não. Ninguém obrigou a ninguém a ser militar. Tu é militar porque você quer. Agora, a faxineira, ela é faxineira por falta de escolha às vezes. O gari, esse camarada que limpa as ruas e avenidas do nosso Brasil, na maioria das vezes, ele é gari por falta de oportunidade, por falta de opção. Por falta de opção. Para de olhar para o próprio umbigo, meu. Tu para de olhar para o próprio umbigo, passa a olhar pelo todo. Eu tô me expondo em defender a reforma da Previdência, mas eu não tô pensando só em mim. Eu tô pensando no geral. É preciso uma reforma, sim, mas é preciso uma reforma mexer com quem está realmente quebrando esse país. Mexer com quem realmente está quebrando esse país. É uma baita de uma hipocrisia. O presidente da República que se aposentou com 33 anos de idade. 33 anos de idade. Vim dizer que o brasileiro tem que se aposentar com 65 anos. Tem que contribuir no mínimo por 40 anos se ele quiser se aposentar. E ainda vem chamar o brasileiro, o aposentado assalariado, de infrator. Porque vai combater as inflações na Previdência Social. É isso que ele falou. E você ainda defende essa reforma da Previdência. Tem um pouco mais de vergonha na tua cara. Olha pro teu futuro. Para de defender essa gente que só explora a gente. Você votou nele? Parabéns pra você. Se tu acha que porque tu votou em Bolsonaro, tu não vai sofrer as consequências que nós que não votamos vamos sofrer, tu tá enganado. Tu vai se lascar, como nós vamos nos lascar com esse governo. Mas até o último momento, nós vamos combater esta reforma da Previdência. Pode me xingar, pode me ameaçar, porque estão me ameaçando, estão me xingando, estão me ofendendo. Pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Mas eu vou combater essa reforma da Previdência até o último instante. Até o último instante eu vou combater essa reforma da Previdência. Porque ela é desumana. E tenho dito. Que Deus te dê juízo. Que Deus te dê juízo. Que você pare de pensar só em si. Ainda mais você que anda com a Bíblia embaixo do braço. Né? Seu hipócrita. Respeite a Bíblia que você diz que ama a Deus. Ai de quem pisar nos meus pequenininhos. Seu hipócrita. E é pra você que eu tô falando. Não vou citar seu nome. Tu não merece nem ter o nome citado. Tu não merece ter o nome nem citado. Não és digno de ter o nome citado. Que eu não vou te dar ibope. Mas tu és um hipócrita que anda com a Bíblia embaixo do braço e vem defender uma reforma da Previdência dessa, desumana, contra o trabalhador, contra o cidadão, contra o idoso. Só pensa em si, porque você está com o teu futuro garantido. E não vou nem entrar em outro mérito. Grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser e se Bolsonaro deixar.